Você se formou ou vai se formar em contabilidade e sente que a universidade não ensinou aquilo que é necessário para você? Então conheça a escolacontábil.com. Por apenas R$ 49,90 por mês, aprenda tudo o que é necessário para o seu dia a dia profissional e torne-se um contador de excelência. O lucro presumido é uma forma de tributação para chegarmos ao IRPJ e CSL, que são os tributos que comumente são tributados sobre o resultado, sobre o lucro. Mas se eu não tenho lucro, não tenho resultado contábil do lucro presumido, né, eu não apuro contabilidade, não precisa apurar a contabilidade para chegar no meu lucro, como é que esse valor é alcançado? Ele é alcançado quando eu pego o quê? O meu faturamento de um certo período, chego já nesse período, mas adianta aqui com trimestral, então somo lá os meus faturamentos e olho para dentro da lei e vejo quanto que a legislação entende que eu lucrei se eu sou um comércio. Quanto que a legislação me diz quanto é o meu lucro quando eu sou um prestador de serviços. Então, para cada uma das atividades, né, das grandes atividades, a gente vai ver mais na frente, ele vai me dizer quanto que ele supõe, ele presume que eu lucrei. Então, com base no faturamento, eu vou chegar no meu lucro presumido, aquilo que ele acha que eu lucrei. Mas, Patrícia, eu faço contabilidade. E eu não lucrei isso que ele falou, que eu calculei. Bom, se você optou pelo presumido, você vai ter que aceitar o que você calculou, porque a contabilidade para esse momento, ela não vai ser importante. Não é um valor que a gente vá agregar, tá? E isso é bom porque você pode fazer o quê? Fazer comparativos. Primeiro ano da empresa, tu não conhece muito bem a empresa, faz a contabilidade, calcula no lucro presumido, aí você começa a olhar assim para os números e diz, lucro presumido para essa empresa aqui não é um bom negócio. Ela sempre tem um lucro menor do que o da presunção. Então, para o próximo ano, eu vou tentar trabalhar com ela em lucro real, porque ela já vai calcular o imposto por uma base menor. Ou, se a atividade dela for interessante e couber, levo ela para o Simples Nacional, porque aí eu tenho um cálculo maior, um valor menor. Então, não exime que você faça contabilidade, tá? Mas para este regime, o cálculo do imposto vai ser uma estimação de lucro. Quanto que o fisco entende que você lucrou, a depender da atividade. Chegado nesse valor, depois de aplicados os percentuais, e aí a gente vai e chega no próprio cálculo do próprio imposto, tá? E aí, meus amores, quem que pode optar e quem não pode optar, né? Então, existem algumas regras também e alguns limites, digamos assim, né? Então, quem é que pode optar por estar em lucro presumido? As empresas comerciais, as empresas de serviço, né? E que tenham faturado até 78 milhões no ano anterior. Então, se a sua empresa já existe e ela quer ir para o lucro presumido, a primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Olhar para o ano calendário anterior. Quanto foi o faturamento dessa empresa no ano anterior? No ano anterior, ela faturou 70 milhões. Show de bola. Ela está dentro do quesito para entrar no lucro presumido, para poder optar pelo lucro presumido. Por quê? Porque se essa empresa, no ano anterior, faturar 80 milhões, aí ela já não pode ser lucro presumido, ela já tem que ir para onde? Lucro real. Tá? Ela já fica obrigada a ir para o lucro real, tá? Então, muita atenção. As empresas, elas podem ficar no lucro presumido, né, regra geral,
até quando faturam 78 milhões, referente ao ano anterior. Se ela faturou acima disso, ela já está obrigada a ir para o lucro real, tá? Então, já vai lá para o lucrinho real e fica lá sendo bem, bem feliz, tá? Então, esse é um ponto importante. Patrícia, mas a empresa, ela começou as atividades agora no mês de julho e eu coloquei ela em lucro presumido. E aí, 78 milhões vai valer para ela também de limite, né? Eu vou olhar para isso, como é que vai ser? Não, se a empresa ela começou no decorrer do ano, então ela tem aí um limite mensal, né? Um cálculo aí de 6 milhões e 500 mil por mês, tá? Então, a gente tem esses dois limites aí. Então, se a empresa já existe, eu tenho que olhar para o ano anterior para poder optar. 78 milhões, beleza, tá dentro. Nesse ano eu faturei 80, o que vai acontecer comigo? Termina o ano do presumido, ano seguinte, o que você vai ser? Você vai ser lucro real. Não, mas a minha empresa começou no ano passado, em julho. Então, vamos lá. Ela tem que ter faturado 6 milhões e 500 vezes 6, 39 milhões. Então, ela tem que ter faturado até o final do ano passado 39 milhões. Se ela tiver feito isso, ela pode, no ano seguinte, ficar no lucro presumido. Não, isso não aconteceu. Ela faturou muito mais. Então, no ano seguinte, migra para lucro real. Essa regra do faturamento, gente, ela tem que ser muito bem acompanhada. Por quê? Porque não é algo que o fisco vai dizer assim: olha, querido, você faturou acima de X reais, migre de regime. Não vai ter essa cartinha do coração da Receita, tá? Então, não espero que não vai chegar, e nem, como diz aqui na minha terra, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, não se faça de doido. Ah, mas o fisco tinha que ter me avisado. Não, 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 não. Se você conhece a lei, você tem que aplicá-la. Então, ultrapassou os faturamentos, muita atenção nessa mudança aí de regime, tá? Se tá dentro do limite, show de bola, é só curtir a vida e ficar no lucro presumido que dá tudo certo, tá? Muito bem. Então, quem pode optar, nós já sabemos. Agora, quem que não pode optar? Essa galera que eu vou citar aqui agora, elas não podem estar em lucro presumido. Então, elas só poderão estar, no caso, em lucro real, tá? Então, essa é a condição. Não podem optar pelo presumido porque já estão obrigadas por lei a estar em lucro real, tá? Então, quem são? As entidades financeiras, tá? As empresas que tenham lucros ou rendimentos lá no exterior, então, empresas que têm um pezinho lá no exterior, ou algum tipo de operações lá fora que gera ali um lucro, também não podem optar pelo presumido, tem que ficar em lucro real, tá? As empresas que têm algum tipo de benefício fiscal, então é muito comum, né? Muitas indústrias, por exemplo, elas têm são mais propícias a ter alguns tipos de benefício fiscal, da Sudene, da Sudan, lucro da exploração. Os estados também têm alguns incentivos fiscais para as empresas. Então, quando é o caso de possuir benefício fiscal, essas empresas elas ficam obrigadas a estar em lucro real, tá? Deixa eu botar aqui o meu óculos. Estou um pouco cega. Quem mais que não vai poder optar? Ou seja, se não pode estar em lucro presumido,
já tem que ir direto para lucro real. As empresas de serviços creditícios, tal, as factories, por exemplo, tem que estar em lucro real. E aí, gente, percebam que os que eu falei das entidades financeiras, muito também pelo que elas trabalham, né? O tipo de produto que vendem, os volumes de informação, de entrada e saída de créditos, de valores. Então, no lucro presumido, como não existe, digamos assim, a gente vai falar isso amanhã um pouco da parte contábil, quero falar isso com vocês, como elas não obrigatoriamente não entregam ECD, lucro presumido, a depender das condições e tudo mais, e a forma de cálculo é muito simples, o que ele fez? Para as entidades financeiras, não. Ele disse, não, eu quero acompanhar aqui um negócio bem completo, eu quero ver cada centavinho que entra e que sai. Então, para esse tipo de operações, o fisco entendeu que não é para colocar lucro presumido, porque para ele é uma informação muito superficial. Tem que ser lucro real, porque a informação é bem mais detalhada, tá? O que mais? As imobiliárias, né, de construção, incorporação, compra e venda de imóveis e que tenham por registro custo orçado. Então, elas optam por dentro da sua contabilidade a trabalhar com o custo orçado. O que é isso? É como se eu tivesse, eu tenho um valor de previsão de gastos, e aí aos poucos eu vou, dentro da contabilidade, obviamente, eu vou pegando esses valores de custo, e que está em ativo, né, porque é só um orçado, e à medida que isso vai sendo realizado, isso vai sendo despesado, né, você vai colocando lá na despesa. Então, essa obrigatoriedade para custo orçado, por quê? Porque no passado, as empresas, elas tinham de construção civil, quem trabalha com construção civil entende o que eu estou dizendo, tem muita despesa que não tem nota, tem muita despesa que não tem um acompanhamento. E muitas empresas faziam como custo orçado para poder meio que dar aquela escondidinha ali nessas coisas, né? E aí, o que eu fiz com o feito? Não, quer fazer por custo orçado? Faça, mas eu quero ver todo o detalhe. Por quê? Porque se a despesa ela vai abater o meu resultado, quanto mais eu vou tirar dali do orçado, né, do orçamento para a despesa, ele entende que aquelas empresas de construção, elas estavam ali meio que manipulando o resultado fiscal delas, obviamente que para pagar menos imposto. Então, por isso, esse maior rigor, maior controle para essas empresas, tá? Para esse tipo de operação. Então, essas atividades que eu citei para vocês são atividades que elas não podem optar ser lucro presumido, não há escapatória. Elas vão ser o quê? Lucro real. Então, já vai, ó, direitinho para lucro real. E isso aqui, gente, inclusive, independente de faturamento, tá? Aquela regrinha de faturamento ali é uma regrinha geral. Aqui eu estou indo na coisa mais específica. Então, para essas atividades aqui, inclusive, independentemente de faturamento. Só por obter essas atividades aí, elas já estão lindamente convidadas a participar deste cálculo aonde? Lá no lucro real. Só vão calcular esse imposto lá em lucro real, tá? Não sendo isso, não sendo essas atividades e não ultrapassando aqueles valores de faturamento, essas empresas aí, elas poderão, qualquer empresa, então, poderá ser lucro presumido. Ok?